Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Autismo Sem Culpa, que reúne histórias de vida, ciência e jornalismo. E neste mês de conscientização do autismo em abril, eu quero apresentar para vocês duas convidadas muito especiais. A primeira que está aqui conosco no estúdio é a doutora Raquel Magalhães, ela que é psicóloga, diretora e idealizadora do CIEC, o Centro de Intervenções e Estudos Comportamentais. Raquel também é mestre em psicologia, especialista em psicologia escolar e educacional e também em neuropsicologia. O currículo é muito grande, não dá para falar tudo. Tem a parte de inglês aqui também. Eu só vou ler essa aqui, ó. Supervisora certificada International Behavior Analysis Organization. Para falar que ela é terapeuta ABA. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel. Um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje, principalmente nesse mês, né? Nesse mês de abril, que é o mês de conscientização do autismo. Então, é um prazer imenso para mim estar aqui com vocês. E eu já quero te fazer a primeira pergunta sobre terapia ABA. Né? Por que eu quis enfatizar isso no seu currículo? Conta pra gente o que é terapia ABA. Então, vamos lá. Vamos usar o nome terapia ABA mesmo, né? Porque eu acho que é mais fácil, né, para todos nós. Então, a ABA é uma ciência, né, Carla? Então, a ABA é uma ciência muito ampla, que ela é utilizada para resolver várias questões, né? Vários comportamentos que sejam socialmente relevantes. A terapia ABA, ela ficou muito divulgada e relacionada ao autismo devido aos seus resultados, né? A sua eficiência, a sua eficácia. Então, como nós conhecemos aqui no Brasil, né? Como a terapia ABA. Então, é uma terapia que ela tem uma eficácia, né? E uma evidência muito alta, o que significa que ela vale, né? Ela vale a pena e ela resolve aquilo que ela se propõe, né, a resolver, e principalmente se tratando de indivíduos com autismo. E aí, a Ale agora vai apresentar a nossa segunda convidada. Vai lá, Ale. Sim, muito obrigada. Doutora Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente quer receber também com muito carinho a Tatiele Vieira Cavalcante, que tem 37 anos, é administradora por formação, casada com Estevão, mãe do Rafael, de 6 anos, né? Ela acabou de fazer 6 anos. Ela atua na área financeira, administrativa e financeira, né? Trabalha também com adolescentes. E o Rafinha, né, é fruto da 3ª gestação, porque outras 2 gestações ela perdeu, né, infelizmente, os bebês, né, já em estágio avançado de gestação. E logo depois veio o Rafinha, né? Uhum. E aí uma das frases da Tati, assim, que eu não era tão próxima dela na época que o Rafinha nasceu, ela postou no Facebook, né, que eu lembro. Ixi. Eu declarando aqui as idades. Que ela falou assim, e me marcou muito, né? Falou, é a 3ª vez que eu vou para a maternidade, mas é a primeira vez que eu saio com meu bebê no colo, né? Isso. Então, isso me marcou muito. Então, quero, né, dizer a vocês duas, sejam muito bem-vindas. Né? E como a gente está nesse mês, né, de abril, de conscientização, e o propósito do nosso podcast é levar informação, né, informação de qualidade, com ciência, né, com histórias de vida, né, que se conectam. Eu quero já fazer uma pergunta para a Tati, né, que recebeu recentemente, né, o diagnóstico do Rafinha, né, com autismo. Isso. Conta pra gente como que foi esse processo, né, desse diagnóstico dele, que está tão recente. É longo, o que você tem vivido? Eu vou tentar ser mais sucinta. Isso foi o diagnóstico, de fato, né, o laudo dele veio em setembro do ano passado, então é de fato bem recente. Mas nós começamos a investigar o Rafinha no início do ano. Ele tinha acabado de fazer 5 anos. E aí nós começamos, levamos ele numa neuropsicóloga, mas não fechamos o diagnóstico com ela. Porém, independente do diagnóstico, a gente começou as terapias, né, com ele. Foi quando começou a nossa jornada e como nós começamos, né, a descobrir muitas coisas nesse processo. Mas antes disso até, por que, né, até o Rafa com 6 anos, já com 5 anos, quando a gente
foi atrás dessa, né, dessa avaliação, desse diagnóstico. Primeiro porque é uma avaliação muito cara, né? Não é tão acessível. Uhum. Mas eu até brinco, né, que a pediatra do Rafa, ela sempre me deu a margem da dúvida, desde que ele era bem pequenininho, porque ele tinha alguns sinais, mas era sempre a margem da dúvida, porque ele parecia uma criança típica e às vezes ele tinha sinais de que não era. Então eu entrava no consultório com ela falando assim: eu acho que a gente precisa investigar o Rafael, ele talvez esteja dentro do diagnóstico, do espectro, e tudo bem, quanto mais cedo a gente descobre, mais fácil de intervir. E quando eu saía do consultório, ela falava assim: pode ficar tranquila, olha essa criança. É uma criança que socializa, olha no olho, né, responde aos comandos, tá tudo certo, pode ficar em paz. Então, os sinais não eram tão evidentes. não eram tão evidentes. Então, isso sempre me trouxe a margem da dúvida. E aí, na dúvida, eu preferi não Ficar com a saber. segunda fala dela, Eu né? preferi Fica entrar no tranquila, negação. Eu preferi entrar nesse lugar. Até que o meu esposo foi diagnosticado, até que ele recebeu um diagnóstico de autismo, com várias avaliações, depois de um longo tratamento, né? Com psicólogo, com psiquiatra. E quando veio o diagnóstico dele, aí ligamos um alerta. E aí foi quando a gente se abriu para poder investigar o Rafinha. E aí muita coisa aconteceu a partir daí. É isso, assim, só para resumir, né? Interessante isso, porque ele com alguns sinais, né, assim, algumas coisas que a gente já vem conversando, depois do diagnóstico, né, o que você percebeu que mudou na sua relação com o Rafinha? Nossa, muita coisa, assim. É interessante falar que quando o Rafa... Quando eu olhava para o Rafa e via os desafios dele, então, assim, hoje, né, que eu sei, e quando eu tive ali um laudo, quando o médico falou com a gente, eu olhei para trás e fui passando as semanas seguintes, assim, primeiro que é um choque, né? Foram semanas muito difíceis, assim, de não conseguir falar, de parar e chorar, enfim, muitas coisas. E aí eu lembro que, sabe quando seus olhos vão se abrindo e você começa a perceber coisas que estavam ali e você não via? E aí eu comecei a olhar para trás e falava assim: nossa, como que eu não dei atenção para isso? Então, por exemplo, o Rafinha, quando ele era bebezinho, desde sempre, ele tinha cadeirinha de alimentação e ele tinha esse movimento na cadeirinha para regular, né? E ele fazia isso o tempo inteiro. Então, ele acordava à noite, quando ele acordava chorando, assim, ele já era um pouquinho maior, a forma dele se regular era ir caminhando até a cozinha, sentar na cadeirinha e ficar balançando. E a gente tirava ele de lá, voltava ele para a caminha dele, ele chorava e voltava. E a gente deixava lá até ele acalmar. E aí ele dormia balançando e voltava. Na cadeirinha. Então, isso já era um sinal. E as pessoas falavam, mas assim, eram sinais isolados, né? Era uma coisa aqui, outra ali. Conforme ele foi crescendo, vieram as estereotipias. A gente reparou ele só andando na pontinha do pé, algumas manias, a sensibilidade auditiva. E aí foram muitos sinais que a gente foi observando. Mas ainda assim, ele tinha muitas características, né, de que, como uma criança típica, assim. O fato dele ser muito sociável, o fato dele ser uma criança, assim, presente, né, inteira, onde ele ia, e de olhar no olho, e entender bem a comandos. A gente não tinha essa noção de que o espectro é diferente. É tão amplo. É tão amplo. São níveis. Então, eu tinha, na minha ignorância, eu achava que não, tem um padrão. Mas não tem um padrão. Exatamente. Eu conheci tantas crianças desde então que eu falo assim, nossa, algumas coisas, sim, são muito parecidas, né? Mas não tem um padrão. Então, nesse lugar, né, na minha ignorância, a gente não foi percebendo. Mas depois que isso aconteceu, eu olho e falo assim, nossa, como que eu não vi isso? E aí eu entrei no início naquele lugar de culpa. Meu Deus, como eu fui rígida com meu filho. Como eu puni ele por coisas que eram rigidez, assim. Não era teimosia, era rigidez. E aí é uma linha muito fina, né? Assim, é muito difícil de identificar. Sim. E, enfim. Mas isso é muito sutil. Então, tem vários transtornos, né, que as crianças vão se comportar, vão fazer ali um pouquinho de estereotipia, né, e que mesmo assim não vai ser autismo. Então, autismo é um transtorno complexo, né? Cada um é um. Cada um então, é um. assim,
dependendo do nível, dependendo, né, das características, então deixa a família mesmo em dúvida. Então, primeira coisa, não existe culpa, né? Eu sei que nasce uma mãe, né? Nasce um filho, nasce uma culpa. várias culpas, não é nenhuma culpa, mas é super, super compreensível isso. Né? Muitas coisas fazem parte do desenvolvimento mesmo. Então, andar na pontinha dos pés até certa idade é considerado dentro do esperado. Né? Então, se autorregular, as crianças, muitas vezes, principalmente diante, né, desse boom de tela, elas vão procurar uma autorregulação, que é normal, Tati. Então, vamos lá. Primeiro, né, acabar com essa culpa, que é o propósito do podcast também. Muitas vezes ela dificulta as intervenções. Eu queria só fazer abrir uma parte, assim, uma pausa aqui, porque eu me lembro que uma pessoa falou assim para mim, eu fui na casa de uma amiga, antes de começar, né, essa busca. E aí ela falou assim para mim, você nunca levou ele num fono? Aí eu falei, pensei na minha cabeça, precisa? Aí eu comecei a observar. Aí eu comecei, nossa, é mesmo, ele tem... Mas até 5 anos, parece que é normal esse desenvolvimento. E aí é mãe, né, o primeiro filho que cresceu comigo, e aí, né, inexperiente em muitos aspectos. E aí, quando a gente fez essa investigação e não fechou com a neuropsicóloga, e aí foi passando um tempo, e mesmo assim a gente começou as intervenções com a terapia, e eu tive um processo na escola muito desafiador. Porque ele estava numa escola que a gente gostava muito da escola, assim. Ainda gosto, na verdade, mas eu tive a infelicidade de estar com um profissional que eu acho que não foi muito feliz na forma que tratou comigo. Porque aí eu tinha repassado todas essas informações que a gente estava acompanhando com o Rafa. Desde cedo ele tinha as pontuações com a questão de atenção, déficit de atenção. O Rafa precisa sentar na frente, a gente virar as costas, ele já vai fazer outras coisas, ele derruba as coisas no chão, fica 1 hora, só para ficar 1 hora ali procurando, porque ele não quer prestar atenção. E aí, desde sempre, né, me falavam isso. E aí eu lembro que essa professora falou assim para mim, olha, ela me chamou na escola e falou assim, olha, eu não sei mais o que eu faço com o Rafael. Eu acho que ele tá com preguiça, porque ele não consegue acompanhar a turma, ele não tá fazendo tarefa, ele não faz a letra cursiva, ele tinha 5 anos, ele não faz essa letra cursiva, e chamou a atenção e falou assim, eu não sei mais o que eu faço, como é que é em casa? Eu falei, em casa ele faz tarefa, assim, às vezes custa, mas ele faz, porque a gente fica em cima, e aí ela me deu esse retorno, e aí eu corrigi ele, e aí a gente ficou... Eu fiz uma coisa que, por favor, não façam isso. Eu expus ele na época na frente da terapeuta, né? E falei, olha, o Rafael tá fazendo isso. E aí chamei a atenção dele, tadinho. Ele chorava para ir para a escola. Ele não queria mais. Ele, por favor, não converse com a professora. E aí foi ficando... E eu achando que meu filho tá fazendo errado, né? Até que... E eu fui acompanhando. Amigas que são pedagogas, eu contando, falei, eu preciso de ajuda, eu não sei o que eu faço sobre isso. Elas falaram assim, isso tá errado. Não tá certo. Cada criança tem um método, tem uma forma. Então, a escola precisa se adaptar sobre isso. E eu falei assim, nossa... Eu não sabia. Eu achei que... E aí eu comecei a pensar... Eu achei que ele tinha que se adaptar. Né? Ele tinha que entrar no padrão. E aí, tadinho, eu chamei a atenção dele, eu puni ele. E aí, eu fui lá na escola conversar. E foi muito ruim, porque a forma que a escola trouxe... Não, mas realmente é porque a professora está muito focada, né, em performance, em resultado. E aí, mas não se preocupe, a gente não vai mais cobrar a letrinha cursiva, ele pode fazer letra bastão. Como se tudo se resumisse à letra, assim, à forma. E eu falei, não é isso, ainda tentei um tempo até que eu não fiquei em paz. E aí, nem o meu marido, assim. E aí, eu lembro que ele conversando com uma pessoa, né, que era com a psicóloga, que acompanhava ele na época, e ela sugeriu colocar ele em outra escola, e aí isso foi bom. Foi difícil para mim, porque eu tenho dificuldade com mudança, eu não sou tão flexível. Mas a gente mudou ele de escola, e aí eu percebi algo, assim. Eu lembro que meu marido falou algo, olha... A gente não precisa se preocupar agora com ele aprender o que, né? Ele não precisa estar avançado, ele precisa não ter um trauma, ele precisa querer ir para a escola. E aí eu me lembro, ele só precisa não ter um trauma e o resto a gente acompanha. E aí eu tô falando isso por quê? Porque aí, exatamente nessa época, a psicóloga que acompanhava ele falou assim, a gente não pode esperar até os 6 anos para fazer uma nova avaliação. Eu gostaria que vocês procurassem um neuropediatra para fazer uma nova avaliação com ele. E aí, nessa mesma fase, foi a mudança de escola, foi procurar esse médico. E aí, eu lembro que quando o médico
olhou pro Rafa, assim, ele ficou avaliando ele, muito atencioso. E aí eu levei o relatório da neuropsicóloga, da psicóloga que estava acompanhando, né? A psicoterapeuta, a terapeuta ocupacional, levei tudo que eu tinha. E ele ficou olhando e falou assim, olha, é isso, o Rafael tá dentro do espectro, ele é autista nível 1 de suporte. E eu fiquei olhando assim para ele, tipo, perdida. Eu falei assim, eu não entendi. Você tá falando pra mim... Aí eu falei assim, peraí, você tá falando pra mim que a gente vai investigar pra saber se ele tá dentro do espectro, se ele é autista, a gente vai investigar? Você tá na dúvida? Aí ele falou assim, não, eu não tenho margem pra dúvida. Se eu tivesse margem pra dúvida, esses documentos aqui me confirmariam. E eu sei que você também não tem dúvida. Você só não tá aceitando, mas eu sei que pra vocês já tá certo. E eu e meu marido sentados. E ele falou assim, e esse diagnóstico tá atrasado. Já dava para saber disso desde os 3 anos, talvez antes. Se eu tivesse visto ele antes, eu saberia disso. E aí aquilo, nossa. Entrou. Entrou, destruiu, acabou. Eu fui para casa assim, eu sou péssima. Aí eu lembrei da pediatra, toda vez que eu ia na pediatra, ela falava assim, a gente tem que avaliar. E depois ela falava, tá tudo bem. E eu escolhia não avaliar. E aí eu falei assim, meu Deus. E aí ele falando que o cérebro, não sei o quê, ele vai se desenvolver mais rápido até os 3 anos, antes dos 5, né? E eu falando assim, meu Deus, o que vai ser do meu... E agora? Quanto tempo eu perdi? Nossa, foi difícil. Como que é essa questão da avaliação? Quanto mais recente, melhor. Essa idade que ela está falando, até os 3 anos, esse, né, gap do desenvolvimento. Como e ainda que é isso? Desculpa, e ainda tem o fato de que quantos profissionais eu ouvi falaram pra gente, não tem como ter diagnóstico antes dos 6 anos. E eu internalizei isso. Falei, tudo bem. Pois Olha vamos trazer verdades. Olha que coisa séria. Né? Muito sério. Um profissional falar Sim. de Muito saúde que não sério. dá para não diagnóstico antes dos 6 anos. Doutora Raquel, vou com você a palavra. Nossa, meu Deus, são tantas coisas que ela falou, são sim, pontos ricos, importantíssimos, né? Acho que eu vou começar aqui do começo mesmo, né? Primeiro, a gente ainda tem uma problemática que é a formação de profissionais aqui no Brasil. Acho que a gente precisa o sistema, né? sobre isso, né? Eu nem estou falando de escolas, né? Eu acho que isso a gente pode pensar numa outra ocasião, mas nós tivemos um boom aí de diagnósticos de autismo, a gente sabe disso, né? Nos últimos anos. E, com isso, infelizmente, a gente não conseguiu acompanhar a formação de profissionais qualificados. Né? E eu não estou falando aqui só na área das intervenções, das terapias. Né? Ainda em torno de diagnóstico, sim, já melhorou muito. Né? Se a gente pensar aí há 10 anos atrás, a gente tinha, assim, os pediatras ainda falavam, calma, volta para casa, que cada um tem o seu tempo. Essa frase, ainda bem, não existe tanto quanto existia, mas ainda existe. Então, hoje, sim, a gente, quando eu falo assim, eu estou falando, a comunidade científica busca cada vez mais identificar mais precocemente. E por quê? Porque a intervenção precoce muda todo o caminho desse prognóstico, né? Dessa vida, dessa criança e dessa família, né? Desse indivíduo como um todo. A gente nunca trata uma criança pensando nela como ela está agora, pensando nela no futuro, como ela será como um adulto, né? E também na família. Né? Mas, como eu estou falando, a formação profissional ainda está em déficit aqui no Brasil. Nós tivemos um boom e não acompanhou na formação. Né? Então, eu falo isso dentro da análise do comportamento, que nós ainda estamos assim, a gente avança e recua. Né? Quantas pessoas têm as certificações que a gente tanto busca? Né? Em Goiânia, a gente pode contar em uma mão. Né? São pouquíssimas pessoas, que é um critério importantíssimo de qualidade. Então, com isso, a gente vai ouvir algumas frases nesse sentido. Ela está falando de diagnóstico. Se a gente for passar para a intervenção, a gente vai ter uma problemática imensa. Né? A gente vai ter uma problemática em relação ao número de horas. Não, vamos fazer só 4 horas, só 5 horas, porque 20 horas sobrecarrega a criança, o adolescente, e sendo que não é assim. A ciência, os dados mostram outras questões.
Então, realmente, eu acho que a gente deve começar... A grande questão é a formação ainda, a educação, que não está conseguindo acompanhar. E eu acho, doutora Raquel, que é uma formação deficitária tanto em relação ao conhecimento quanto ao trato, à humanidade, né? Para passar... Como é que você recebe esses pais, por exemplo, que estão no momento mesmo da Tati, que acabaram de receber o diagnóstico? Como é que tem que ser o terapeuta nessa hora? O tratamento começa aí, né, Carla? Porque, assim, tudo bem, eu entendo que o que a comunidade científica, ela preconiza a intervenção precoce. Mas se eu recebo a Tati lá, né? Eu vou falar Tati, tá? Que está lá com o Rafinha, né? Que é o nome do meu filho também, então é Rafinha. Né? Com 6 anos, com 5 anos, eu preciso, sim, informar a Tati a respeito de como funciona, né, a intervenção. Eu preciso te munir de informações científicas, mas eu preciso também te acolher. Eu preciso falar que, Tati, tá tudo bem, porque não tem como voltar atrás, né? Então, Tati, tá tudo bem, e tá tudo bem, e é mesmo, né? É verdadeiro, nós somos mães, né? Pais, e ninguém quer fazer o pior para o seu filho. E é compreensível, né? Quando um profissional fala, olha, nós precisamos avaliar, não, esse mês não. Esse mês eu acho que a gente não precisa. Nós pais, nós temos uma tendência, isso a neurociência explica, né? A gente não quer ver algo que a gente vai entrar em sofrimento. Quando eu busco um diagnóstico, um diagnóstico ainda com o nome autismo, que a gente precisa pensar nisso, que ainda carrega tantas coisas, né, difíceis para a gente passar, eu não vou atrás disso, porque isso eu vou deixar de ver o meu filho como ele é. Né? E eu não quero isso. Então, acho que eu vou ficar nesse lugar aqui, que está tudo bem, que agora ele está se desenvolvendo dentro do que é o esperado. Então, é compreensível. Então, de novo, esquece a culpa, você vai sair daqui hoje autismo sem culpa. Por favor. Né? E é compreensível de verdade mesmo, né? Porque a gente não quer ver aquele filho que a gente idealizou, é diferente. E, olha, com certeza, do dia do diagnóstico, o Rafa continua sendo o mesmo Rafa. O mesmo Rafa. Não é o mesmo Rafa. Com certeza. Né? Ele não mudou ali porque recebeu um relatório. Não mudou nada. Não é verdade? Mas nós temos tantas coisas que... Né? E aí, hoje, com o advento de internet, Instagram, parece que a gente tem mais informação. E eu acho que o pai e a mãe fica com isso, é complicado. Então, é compreensível. Mas nós ainda temos muitas dificuldades, né? Dificuldades de questões aí que até fogem um pouco do nosso controle, né? São documentos que são emitidos, às vezes, que a gente se vê. Não tem uma justificativa plausível aqui, né? Então, a gente ainda passa por momentos um pouco difíceis, né? E, Tati, eu queria te perguntar, né? Desse tempo do diagnóstico para cá, como é que você está hoje? Nossa! E como o seu esposo está hoje? Então, é até difícil, assim, responder sem não ficar até emocionada, mas eu sempre fui uma pessoa muito agitada, que faço muitas coisas, assim, com uma vida agitada, né? De muitos afazeres, de muitas tarefas. Então, quando veio essa nova fase do Rafa, no sentido de as terapias aumentaram, porque são 9 horas de terapia externa, mais uma aula de música para ajudar. E aí, agora, decidi que ele tem que fazer natação para eu ter garantia que ele não vai morrer afogado quando eu sair com ele. Eu já tenho indicação de professora, se você quiser. A Vivi, com certeza. Maravilhosa. E aí, é mamãe motorista, né? Levo para a escola, busco da escola, levo para terapia, fica lá algumas horas, pelo menos 3 vezes na semana, fora as outras coisas. Então, a minha vida anterior, ela não mudou, porque eu continuo sendo uma profissional, eu continuo tendo trabalho externo, eu continuo tendo a minha vida em casa, a minha família, que eu dou assistência, meus 4 avós estão vivos, eu tenho que visitá-los, enfim, as coisas não mudaram, mas eu já tinha um prato cheio. E aí, agora, eu tenho... Quantos pratos cheios? Eu tô com outras coisas, assim, que me demandam muito.
que eu precisei colocar no mesmo prato. E recentemente eu achei que eu ia dar uma surtadinha, assim. Eu lembro que essa semana o Estevão falou assim pra mim, olha, eu vou marcar um psicólogo pra você. Eu falei, não marca. Eu não vou aparecer, não dá, eu preciso de um... Mas Resistência! Você precisa de ajuda. E aí, esses dias até encontrei um amigo num almoço que é médico. E aí o Estevão ajuda, assim, o que eu faço, né? A pessoa não tá dormindo e tal. E aí, falando de mim, eu falei, eu não tô conseguindo mesmo dormir, assim. A minha vida tá... Eu acordo no meio da noite com a mente acelerada, demoro a conseguir voltar a dormir. E aí, tem umas coisas para fazer. Às vezes, o trabalho ficou atrasado por conta da rotina, né? De casa, com o filho. Aí, eu levanto de madrugada para terminar alguma coisa que eu preciso... que tô em falta. E quando você tá com o trabalho atrasado, pelo menos eu, né? Eu me cobro muito. Eu fico assim, nossa, eu preciso terminar isso. Eu preciso dar conta disso. Eu preciso dar conta daquilo. Então, a minha vida hoje é de alguém que precisa dar conta de muitas coisas e não tá dando conta da maioria. E aí, eu lembro, nossa, o café com a minha amiga, né, Alexandre? Que eu tô tentando marcar há meses. E meu Deus, é desafiador. Então, assim, já era uma vida agitada. E vieram tantas outras coisas, porque aí o Rafa está agora na fase da alfabetização, eu preciso estar presente, eu preciso ajudá-lo. Ele tem essa dificuldade com foco, né? Com déficit de atenção, então tudo parece que demora um pouco mais assim para ajudá-lo. E aí essa rotina de leva na terapia, busca na terapia, o trabalho híbrido, muita coisa eu faço porque graças a Deus assim o meu trabalho me dá essa flexibilidade de poder fazer essas coisas, né, em alguns horários. E o Estevão tem uma rotina fixa no trabalho que não daria para fazer isso, para ele me ajudar. Então, é muito puxado. Assim, é pesado. E às vezes as pessoas não entendem. Assim, eu tô aprendendo a falar alguns nãos agora, porque até isso para mim é difícil. Sim, não para alguns compromissos. Ai, mas é um aniversário do fulano. Mas eu falo, meu Deus, hoje eu só queria sentar no sofá. E tem dia que não dá para sentar no sofá. E ainda tem mais um ponto. Eu percebo que a tela deixa o Rafa muito agitado. Então, a tela não é mais a minha babá, assim, nunca foi, na verdade, mas em algumas situações, ajuda, facilita. Eu preciso terminar um trabalho, o Rafa tá em cima de mim, filho, vamos assistir um filme? Aí eu deixo ele assistindo um filme e vou trabalhar. Às vezes acontece, eu tenho ajuda uma vez na semana, com ele e com a casa. Graças a Deus, assim. Mas os outros dias não, os outros dias é a gente, né? E os finais de semana são muito intensos também. Então, aí quando eu penso nisso, eu tô tirando, inclusive, as telas dele... então, eu preciso ocupá-lo com outras coisas, eu preciso estar presente. Ontem, por exemplo, eu sentei no sofá e falei assim, ai, vou respirar aqui. Mamãe! Aí ele falou assim, o que você quer, filha? Eu quero você. Eu falei assim, eu tô aqui, mas eu quero brincar com você. Eu falei, então tá bom. Tô cansada, mas tô exausta. Mas... Ok. E aí, a terapia... continua, eu não posso contar com as horas que eu levo ele, né, para profissionais cuidarem dele. Eu sei que em casa eu tenho que continuar esse processo. Isso faz parte do ABA, é o que eu tenho aprendido, inclusive. Então, eu preciso continuar isso em casa. E com o Estevão, assim, ele meio que... ele só confirmou algo que ele já percebia. Então, durante um tempo, o hiperfoco dele foi estudar sobre autismo. Leu vários livros estudiosos, inclusive livros científicos. Então, desde que ele foi diagnosticado, esse era o foco dele. Então, ele olhava para o Rafa check. Então, ele confirmou algo que ele só confirmou. E como para ele ter um diagnóstico foi libertador, porque o que vai mudar para um adulto? Daqui para frente não vai mudar absolutamente nada. Mas daqui para trás muda tudo, assim. Para ele mudou tudo, né? Ressignificou, ele entendeu muitas coisas, compreendeu o passado dele e mudou tudo. Então, vendo o que ele viveu, tudo que ele sofreu, ele olha para o Rafa e fala assim, como que eu posso ajudar o Rafa a não sofrer o que eu sofri, né? A não passar o que eu passei. E aí, às vezes, eu ainda falo assim, como é que a gente faz? Ele fala assim, eu ainda não aprendi isso aí. Meu hiperfoco é autismo, mas eu ainda não... Calma, que eu olho para as coisas, uma coisa de cada vez. Nossa, e eu não preciso fazer tudo de uma vez. Então, né? aí eu falei assim, Deus, o Senhor me ama, né? Porque fica assim, eu sou muito acelerada. E aí, o Estevão é lento, ainda nesse processo, né? E o Rafa... E eu falei assim, nossa, os dois, assim, eu tô aprendendo esse mundo. Eu estou realmente... aprendendo, conhecendo esse mundo. Existe terapia ABA para mãe? Existe. Existe. A análise do comportamento, às vezes, a gente chama de outro nome, né? Vocês vão ver de terapia dialética, de ACT,
né, de terapia de aceitação e compromisso. Então, tanto para adulto, né, a análise do comportamento é uma ciência imensa, né? Eu costumo explicar que é um guarda-chuva e dele a gente vai tirando várias estratégias, né? Várias práticas. Então, a terapia para adulto é maravilhosa. A minha terapeuta é da análise do comportamento. Então, lá em casa só entra se for análise do comportamento, porque tem uma evidência, né? Que realmente eu vou usar aquilo porque já foi validado, né? Então, faça, vai atrás. Depois eu te indico vários terapeutas maravilhosos online. Você não precisa sair de casa, porque é isso. Eu acho que a análise do comportamento, ela mudou, né? Eu comecei já tem alguns anos, né? Mais de 15 anos. E de lá para cá, hoje a gente fala de uma outra aba, né? A gente, às vezes, discute um pouco, mas é uma aba contemporânea, né? É uma aba diferente daquela aba que começou lá a ficar mais evidente com o Loovas, né? Mas foi importante, né, Carla? Eu quero até aproveitar para você fazer esse histórico, para as pessoas entenderem que estão assistindo o podcast. Por que a terapia ABA, quando ela ganhou o mundo? Quem que foi o cientista por trás disso? Por que outros países, sem ser os Estados Unidos, começaram a adotar essa ciência, né? Como você disse, o conceito é muito mais amplo, não é uma terapia, é uma ciência. Então, quem provou, quem criou? Conta um pouquinho dessa parte histórica pra gente. Vamos lá, hein? Então, a análise do comportamento, ela tem uma base, né? Ela tem uma base que ela é filosófica, que é o behaviorismo. Ela tem uma base que é a ciência, a gente chama de ciência básica experimental, aquela que a gente vê lá na faculdade, e que ela é importantíssima também. Então, é dela que a gente precisa entender os conceitos, tudo isso que, às vezes, a gente escuta de uma maneira até muito negativa, né? Como condicionamento, reforço positivo, reforço negativo, vem lá dessa ciência básica. Nós temos a parte da ABA, que é Applied Behavior Analysis, que é essa parte que chega até nós, né? Que é mais voltada para comportamentos que são socialmente relevantes. E nós temos a parte de prestação de serviço, que é isso, que aí a gente vai ter nessas ramificações. E dentro da terapia ABA, mais focada para autismo, nós tivemos algumas grandes pesquisas, artigos, que aí já começou lá desde a época de 1900 e bolinha, mas em 68, com alguns artigos, os primeiros grandes que foram publicados num jornal que a gente tem, que chama JABA. Então, a gente já tem assim, mais de 50 anos de pesquisas. E a gente tem um estudo que ficou muito marcado na comunidade científica, que foi o estudo do Loovas, que foi em 1987. Então, após esse estudo que ele fez com várias crianças por 2 anos, e crianças com autismo, dessas crianças, mais da metade, né, elas tiveram o que a gente chama ainda de uma medida de QI, elas tiveram o QI dentro do que é o esperado. Então, após isso, vários planos de saúde, prestadoras de saúde nos Estados Unidos começaram a pagar a terapia ABA, né? Então, foi o boom, né? Muitos profissionais começaram a buscar as certificações. Então, já tem muitos anos. Lógico, né, que tem várias críticas a respeito do que o Loovas fez, né? Mas ele teve uma contribuição importante, sim. Foram 2 anos acompanhando essas crianças. Essas crianças, né? Aí teve o grupo controle e o grupo experimental. Então, algumas receberam o tratamento ABA e outras não. E dessas que receberam, elas tiveram uma evolução, assim, fenomenal. E após isso, então, assim, mostrando a evidência, a eficácia de que esse tratamento, ele funciona para esse grupo, nós vamos agora pagar por isso. Então, a partir daí, Carla, todos os planos, lá chama prestadores de serviço, falou, não, então nós vamos agora pagar por isso. Nossa, gente, é para chorar, porque no Brasil é o contrário. No Brasil
Já que funciona, nós planos não vamos dar. E aí, assim... Meu Deus, é isso mesmo. Tem outras... Né? Na verdade, é isso, né? A gente tem que segurar um pouquinho aqui, mas é isso, né? Porque a gente teve esse último documento que foi entregue agora. E, assim, nós que estudamos, nós que somos da ciência, que investimos nisso, que estudamos análise do comportamento há tanto tempo, a gente não consegue entender o porquê disso. Porque a análise do comportamento, ela muda vidas, ela salva vidas, né? Eu estive em São Paulo agora, recentemente, fazendo um curso com o Gregory Hanley, que assim, é um dos nomes referências do mundo. E, ao mesmo tempo que a gente fica, assim, muito satisfeito, a gente vê casos que as pessoas, os profissionais, tiram pessoas da UTI, que são amarradas, sedadas, que não tem mais o que fazer com elas, através de terapia, de tratamento ABA. E colocam essas pessoas de volta para a sociedade. Então, assim, nós temos vídeos, nós temos dados, né, que isso funciona. E aí a gente e são pessoas que não têm condições nenhuma de arcar com o tratamento. Então, vai tirar isso, Carla, e vai colocar o que no lugar? Por isso que a gente fala que está mexendo com vidas. Sabe? E aí eu fico pensando nas famílias que têm que trabalhar, que são as mães que são motoristas. E aí a gente precisa pensar nisso. É uma questão de política pública urgente, né? Porque realmente eu falo, então tá, vamos tirar, mas vamos colocar o que no lugar? E tirar algo que funciona tão bem, né? E que é recomendado, né? Gente, mas é triste. E não é um tratamento acessível. Porque eu fico... Toda vez que eu me pego, assim, cansada, né? Exausta, e eu falo, nossa... Aí eu me lembro, né? Eu vou exercitar a minha mente. Que bom que eu tenho condições de levar o Rafael. Que bom que eu tenho carro. Que bom que eu consigo me organizar no meu trabalho. Porque não é para qualquer família. Quando você para pensar na quantidade de horas que você precisa dispor para ir até lá, às vezes para estar com um profissional, sabe? Para ir e buscar o seu filho. Então, uma pessoa, sei lá, um CLT que bate ponto e que não tem essa flexibilidade no trabalho, ela pode até ter um plano de saúde que cobre. Mas como que ela vai conseguir fazer essa transição? É alguém que, sabe, que depende. Ela vai ter depende que fazer do transporte escolha, né? público, depende. O Rafa assim, eu lembro que a Vivi, inclusive, me orientou na época. Ela falou assim, olha, tem o TEAGIR, eu acho. Não, o o TEAGIR. Uhum. Tenta, vai ser muito legal, coloca o Rafa lá, assim que ela... Porque eu ainda não conseguia falar muito sobre isso. E um dia, ela me viu, eu encontrei com ela, e aí ela falou assim, tá tudo bem? Aí eu comecei a chorar, e ela falou assim, não, tá tudo bem. Eu falei, nossa, que bom que foi ela, né? Uhum. Ela tinha muita bagagem, assim, pra me ajudar, e ela me falou desse... E eu fui lá e fiz a inscrição, inscrevi o Rafinha, nunca saiu. O que é e o outra TEAG? coisa, Fala pro pessoal o que é. O TEAG é uma clínica. É uma clínica especializada, assim, que tem profissionais bons. Eu creio que são profissionais bem bons, né? Que são bem capacitados. São todos para capacitados poder em aba, tratar, em aba, inclusive. Mas não tem vaga, assim. É público. Pelo SUS. Pelo SUS. Eu me inscrevi e é só até 6 anos. Então, quando a criança faz 6 anos, ela não consegue mais entrar. Eu falei assim, e aí, se uma mãe como eu, que descobriu isso um pouquinho depois, eu não tenho condição de pagar um tratamento, o que vai sobrar para mim Tipo, quer dizer que uma criança, a partir de 6 anos, ela não tem oportunidade, né? Tem oportunidade. Ela vamos tem. Lá. Vamos lá. Não, foi eu acho o que eu isso é pensei, até importante, né? Tati. A aba, ela precisa estar dentro das necessidades da família e da criança. Então, é sobre isso que a gente precisa falar mais. Isso. Então, se de repente, Tati, você tem... E a gente tem esses vários modelos de tratamento. Então, nós, por exemplo, nós oferecemos tratamento, a gente chama o modelo clínica e o modelo em casa. Então, tudo vai... E cada um vai ter os pós e os contra, né? E tudo isso vai depender do quê? Vai depender da condição da família. Então, é sobre isso que a gente precisa falar sobre mais, né? Às vezes... alguns profissionais ainda estão presos em uma aba, né, em uma terapia que já passou.
Então, não existe um modelo único. Então, saia daqui com isso. Então, você precisa discutir com a equipe e falar, olha, eu estou muito sobrecarregada. Como que vocês podem me ajudar? Mas o meu filho não pode ficar sem terapia. Porque sim, Tati, é possível fazer as terapias, por exemplo, na sua casa, a não ser que você não queira, né? Então, a aba, ela tem que estar em todo lugar. Ela tem que estar na escola, ela tem que estar no futebol, ela tem que estar na igreja. Então, tem que estar onde ela precisa estar, né? E, então, assim, porque senão acontece isso, né? A gente que tem um tempinho mais, a gente vem observando que os pais estão um pouco... sempre, né, sobrecarregados e precisando de mais informações. Porque, Então, às vezes, Raquel, os profissionais podem aplicar a terapia ABA na sua casa. Não exatamente, necessariamente né? numa clínica. Às vezes, isso é muito comum, né, Carla? Você Sim, sabe disso. sim. Então, assim, tudo vai depender disso, né? Então, tem família que chega e fala, olha, Raquel, lá em casa não tem condição, porque eu tenho mais 2 filhos, eu tenho cachorro, papagaio, e não dá. Aí eu falo, então vamos ver. E aí, isso é momentaneamente. Também vai depender do quê? Vai depender da criança, Sim. vai depender da característica, vai depender da fase da intervenção que ela está. Tem fase que ela precisa realmente ir para a clínica, né? Então, por exemplo, tem fase dos grupos de habilidades sociais. E aí a gente precisa ir para a clínica, porque é na clínica que as pessoas se encontram, né? Então, tudo vai depender muito. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. A terapia ABA, ela é muito individualizada. Então, não existe um único padrão. É isso né? mesmo. Por exemplo, com o Rafinha, né? Por mais que ele faça as terapias lá na clínica, a gente tem tarefa de casa todos os dias. Então, quando a gente fala de rigidez, como que eu trato algumas rigidezes, assim, alguns comportamentos dele. E aí, algumas coisas a gente até aplicava, e eu lembro que depois o Estevão falou assim, você sabe que isso que a gente tá fazendo é aba, né? Eu falei, é? Aí ele, porque eu li, né? Aí ele vai me explicar isso. E aí a gente conversa com a terapeuta, é isso, vocês precisam continuar fazendo isso em casa. Isso é muito legal, inclusive esse feedback, né, dos terapeutas, porque eu lembro que na última avaliação aqui que eu tive com o Rafinha, eu ganhei um elogio e eu fui pra casa assim, nossa, eu não sou tão ruim assim. E aí ela elogiou, ela falou assim, olha, vocês estão de parabéns em casa, não sei o quê, vocês estão aplicando isso, ele tá evoluindo. E aí eu fui embora assim, Feliz. nossa. Tem luz no fim do túnel, né? Tá Tem vendo? luz, exatamente. Não é difícil, mas você precisa colocar tempo nisso, né? Exato. E o problema é que geralmente o dia tá acabando e a gente tá exausto, então são escolhas que a gente precisa fazer, porque o tempo tá passando, né? Os nossos filhos estão crescendo e quando eu fico pensando nisso, eu me pego muito preocupada, e aí às vezes isso até é mais uma coisa, né, que vai pesando. Mas eu preciso aproveitar esse tempo e aprender essas técnicas, porque ele fica mais tempo comigo ainda, né? Comigo e com o pai, do que na escola, do que na terapia. E aí são muitos desafios que às vezes a gente não sabe, respostas que a gente não... Perguntas que a gente não tem resposta, né? Tipo, ele chega da escola porque ele apanhou, e vem aquelas coisas, porque ele não sabe reagir ainda. E eu fico, meu Deus, vontade de ensinar o menino a bater de volta. Vontade de instalar, às vezes, né? Não é? É isso mesmo. Doutora Raquel, a gente estava falando aqui desses estudos, né? E você foi uma das pioneiras em trazer profissionais de São Paulo para capacitar os pais, para que os pais pudessem complementar essa terapia em casa. Se eu não me engano, em 2015. Como é que você vê essa importância do pai estar capacitado, dele saber o que é uma terapia ABA, o que é a ciência ABA, dele estar por dentro dos conceitos mesmo, do neurodesenvolvimento, dele questionar a terapeuta, perguntar o que é VibMap. Qual que é a importância disso? Você que trouxe já há 10 anos isso aqui para Goiânia. É fundamental. É fundamental. Eu costumo falar lá para os meus pais que é 50-50. Né? A intervenção, ela não pode ser feita sem a família. Tanto é que a gente inicia todo esse processo com os pais. Então, assim, é fundamental que os pais saibam, que eles tenham em mãos, né, os relatórios que acompanham as evoluções, que saibam o que precisa ser feito,
né? O que é esperado é de mim, enquanto pai, né? O que eu preciso fazer em casa, o que não é bom que eu faça, né? Eu acho que essa formação, ela precisa ser diária e ela precisa ser constante mesmo, né? Então, e os pais precisam de informação, sabe? Saber onde buscar. Olha, esse perfil aqui vocês vão, esse perfil aqui Esse não aqui é legal. O Autismo Sem Culpa é confiável. Por favor, É criterioso. né, acompanhem criterioso. o perfil Autismo Sem Culpa. Inclusive, se inscreva no nosso canal no YouTube, se você Dá um não like. se inscreveu. Exatamente. Isso aí, Tati. Então, assim, é essencial. Nós recebemos famílias constantemente que a primeira parte, a gente precisa saber quando vem, de repente, de outras equipes, a gente precisa saber o que foi feito anteriormente para a gente estudar o caso. E, assim, é recorrente que a família não tem um relatório, que não tem... Isso prejudica o caso, né? Então, assim, eu costumo orientar desde o começo. Então, a gente tem drives, né? E a gente passa assim, ó, esse é o link, né? Acompanha aqui o desenvolvimento, porque o filho é seu. Ele não é da terapeuta. Ele não é... né? Ele não é do fonoaudiólogo, da psicóloga, da terapeuta ocupacional. O filho é seu e você precisa aprender a lidar com ele, porque ele vai ficar com você ali 24 horas. Então, é fundamental, né? Os pais precisam... Não é só entrar no finalzinho da sessão e saber tá tudo bem, né? Precisa, sim, de estar sempre a par de toda a situação. E a gente fica assim, sem chão, às vezes sem saber. Eu me lembro quando veio o laudo, né, o diagnóstico, fechou o diagnóstico do Rafa, e aí eu pensava comigo, e agora? O que eu tenho que mudar? E agora? E aí eu senti falta nesse início, assim, de ter um profissional para me dar, para me orientar. Eu lembro que na época uma das profissionais que cuidava do Rafa, quando eu falei com ela perguntou, como que você tá? Olha, e aí ela me deu um feedback muito bom, assim, fica em paz, tá tudo certo, que bom que o Rafa, né, não tem nenhuma perda cognitiva, e foi falando, e ótimo, assim, eu sei que eu fui acolhida naquele momento, mas o ser acolhida não me deu um rumo ainda, sabe? Eu não sabia ainda o que eu tô fazendo de errado, ou no que eu tenho que melhorar. E aí eu fui buscando informação de alguma forma, mas ainda muito perdida. Na verdade, até hoje, eu acho que eu ainda estou em busca disso. Isso é muito importante, assim. Muito importante. Como seria melhor, assim, facilitaria se todas as vezes, assim, pelo menos uma vez por mês, né, a gente tivesse esse acompanhamento para trazer luz, sabe? Como que tá em casa, como que tá. E aí, onde o Rafa tá hoje, eu até tenho uma escola de paz mensal que começou. Mas eu ainda acho que ela ainda é um geralzão. Sim. Eu sinto falta, às vezes, sabe, olho no olho, que é do individual. Sim. Isso, eu acho que até para eu não me culpar tanto de estar errando tanto, sabe? Eu acho que isso seria muito necessário. É importante, sim. Muito importante. É uma dica, né? Profissionais. Sim. Gastem tempo com os pais. Uma sessão pode ser para eles. Sim, deve ser. Tem que ser, né? A gente fala que os E- pais, quando estão bem orientados, estão bem emocionalmente, eles vão cuidar melhor dessa criança. E essa técnica é para independente do grau, né? Independente, é sempre. É sempre. Sempre. A gente, assim, é como eu falo, né? A análise é do comportamento, todo dia tem uma tecnologia nova, né? Tem uma pesquisa nova. Então, antes, a gente tinha ali, nos guidelines, uma proposta de orientação de pais. Olha isso, gente. Muito tempo atrás, tá? De orientar pais, mas na época que a gente fosse dar alta da terapia. Olha isso. Agora, não. Agora começa aqui. Então, na primeira consulta, olha, faz parte do plano terapêutico treinamento de pais. Então, a gente já escreve lá, né? Então, está lá. E aí, assim, para executar isso, eu sei que tem uma dificuldade, principalmente se acabou de receber o diagnóstico. E aí, a gente precisa também de um terapeuta que seja mais experiente, que sabe, olha, é difícil esse momento, porque... Senão, vai um terapeuta que está com muita sede e falar, não, se esse pai não vier para terapia, eu não atendo mais essa criança. Aí eu chego lá e falo, olha... Não tô dando nada, né?
calma, é assim mesmo, você não é mãe ainda, você não sabe que é difícil, dói na gente, Nossa. né? Não, vamos aproveitar esse gancho e para dar um recado, porque o João tem 12 anos de idade, então já tem uma trajetória aí de 10 anos o acompanhando em terapias. Você sabe como é. Sei. E ouvir isso, de que, por exemplo, tentar culpar a criança pelo não progresso, é muito sério e é tudo contrário ao que o Ivan Lovas fala. Muito Eu lembro que eu assisti esse curso da Raquel há 10 anos e foi quando falou assim, gente, se tem alguma coisa no tratamento, se você trabalha com o hábito, você sabe que o problema é você. Você muda a intervenção, você pensa em novas estratégias, você não culpa a criança. Então, por isso que eu falo que informação é poder. Se o pai tem essa informação, você vai chegar e saber cobrar do terapeuta. Peraí, não, porque o que a gente ouve isso? Ah, porque a família não faz. Ah, porque eu não vou atender. Falei, colega, seguinte, aqui primeiro é você. Entendeu? Já começa por aí. Exatamente. Então, a gente tem que chegar junto, né, Raquel? Exatamente. E assim, no meu caso, eu sou a supervisora, né? Eu falo, eu sou a supervisora, a diretora, a gente ainda exerce N funções aqui no Brasil, justamente por falta de profissionais capacitados ainda, né? Mas eu sempre falo, né, para minha equipe, olha, é o seguinte, a família nunca tem culpa, a Adoro. criança nunca tem culpa. Eu te contei o que eu ouvi. Mas isso, assim, eu falo que é um quadro, né? Então, quem trabalha comigo sabe e vai colocar lá, é verdade. Então, nós precisamos sempre analisar o contexto como um todo. Então, a gente precisa analisar a quantidade de horas, o perfil dessas crianças, o que está adequado. Então, é isso que a análise do comportamento faz. Por isso que a nossa terapia é baseada em dados. Então, a gente pega dados e a gente vai analisar o contexto como um todo para tomar decisão. Eu não posso jamais pegar você e falar, olha, a culpa é dela, porque assim fica muito mais fácil para mim, enquanto profissional, falar, então, aqui eu não preciso fazer nada. Né? O erro não foi meu, que não vi bem aqueles dados ali, que não monitorei bem a equipe. Não, então a gente precisa analisar o todo, o contexto. Né? Porque de pai e mãe é esperado quase tudo, né, gente? Porque a gente quer aproximar dos nossos filhos, a gente quer defender eles de não apanhar na escola, não é? A gente quer defender do bullying, a gente quer o melhor para eles. Então, eu acho que é isso, é uma mudança de pensamento mesmo, né, da comunidade científica e de falar, não, peraí, vamos olhar para aquilo de uma maneira mais séria, né? E de falar, olha, o que é esperado dentro desse contexto, o que é esperado aqui, e vamos arregaçar as mangas e cada um vai trabalhar dentro daquilo que é possível, né? Você lembrou de alguma coisa, Tati? Lembrei que você ouviu? eu fui atrás, né, de informações. Eu fui em uma palestra um dia com uma profissional, uma terapeuta também, e aí uma das coisas que ela falou foi, eu não gosto de aba, porque esse negócio de ficar mudando de métodos. E aí eu já fiquei assim, nossa. Porque eu fiquei pensando, exemplificando, né? Para quem, sei lá, um exemplo de como que a aba funciona. O Rafinha tinha dificuldade com o desfraude, só fazia cocô na roupa. E aí, todos os métodos possíveis, todos os livros, os vídeos, as histórias, as punições, tudo que eu podia fazer, os conselhos, dá presente, tira presente, pune, não sei o quê. Tudo eu tinha feito. Todos os conselhos eu tinha seguido. Por fim, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu quero te dar... Ele queria o senhor cabeça de batata. E eu falei, isso só vai ganhar quando fizer cocô no vaso. Eu não fazia, não conseguia. Aí eu falei, então... Aí um dia a gente entrou num acordo lá em casa, o Estevão, a gente deu pra ele o senhor cabeça de batata, falou, é seu. Mas pra você ficar com ele, você tem que fazer cocô no vaso. E aí a gente mudou né, o método, você já tem, pra ele ser seu. E aí ele ficou 1 semana, 2 semanas. E aí quando ele fazia cocô na roupa, eu tirava e escondia por 1, 2 dias. Aí ele queria de volta, ele fazia cocô no vaso. Então... funcionou, tem funcionado. Então, é uma técnica. Com a ajuda da assim, porque eu mudei o método. E aí, quando ela falou isso, eu já fiquei, nossa. E aí, depois, resumindo, o que eu saí aprendendo daquela palestra foi que a culpa é dos pais. Misericórdia. Porque os pais precisam ser rígidos, tem que pôr limite. Meu Deus. A outra palavra que me fugiu à cabeça, assim, a aceitação, não, a inclusão
ela é importante desde que ela não me incomode. Porque eu lembro que eu trouxe, né, um desafio, assim, de, nossa, o Rafinha, ele tem hipossensibilidade. Então, assim, ele corre muito mais, ele cansa muito menos. E ele tem necessidade de toque. Igual o De João. ficar, né, de se jogar no chão, de ficar deitado no chão, de bater na parede, né, ele tem essa necessidade. E aí eu saio com ele, tipo, eu vou com ele pra igreja, ele quer correr. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Amarro na cadeira? Não vou. Então, até onde ele tá, não vai funcionar. Não vai. E aí eu lembro que o exemplo que falaram, olha, todos os lugares que a gente vai tem regra, a sociedade tem regra, e você precisa se sujeitar às regras e o seu filho também. E eu falei, então eu faço o que com ele? Isso eu não é vou inclusão. mais. Isso não é inclusão, por isso que eu falei, né? É inclusão desde que não incomode o outro. E aí, assim, outra pessoa, eu já estava um pouco desgastada, assim, apesar de ser curto esse período, né, que eu tô vivendo essa fase. Mas eu fico imaginando outros pais recebendo essa informação. E aí o meu filho, o Rafa não é tanto de gritar, mas tem crianças que gritam muito. E como você faz, você não isso sai de gera casa. bloqueios, né? E aí, assim, a Então, pessoa eu vai fui deixar de pro- buscar tratamento porque vai achar que o filho tem que se enquadrar no padrão filho da tem que se sociedade. enquadrar. Não- Tati, eu vou te dar Exatamente. uma dica. A gente não é de muita dica, mas eu vou te dar uma que é valiosa. Quando alguém falar para você método ABA ou falar o ABA, você vai dar 2 passinhos para trás, bem discreto, e vai correr bastante depois. Tá bom. Porque essa pessoa, ela não entende nada de análise do comportamento. Ela pode ter feito um cursinho de final de semana, e assim, a gente precisa falar sobre isso cada vez mais, porque muitas famílias estão sendo vítimas de tratamento inadequado, vítimas mesmo. A gente viu algumas coisas recentes, né? Na internet. E o que vocês falaram uma palavra aqui, que trauma, né? E a gente está estudando muito sobre isso, né? Então, cuidado informado pelo trauma. Então, várias crianças e muitas crianças e indivíduos com autismo são vítimas dessas situações, sim. Tá? Então, a gente precisa entender mais sobre isso, entender. Às vezes, a gente pensa, eu vou levar aqui porque essa terapia não vai fazer mal. Não, ela faz mal. Né? Então, se alguém fala, para você, olha, você tem que ser mais rígida, você tem que ser mais brava com o seu filho, sem entender o que é o autismo, independente de nível 1, nível 2 e nível 3, quando ele olha, a gente tem que saber dessa reatividade sensorial dele. Imagina ele em uma igreja, se ele tem uma hipersensibilidade auditiva. Uhum. Olha, isso é horrível. O som deixa ele ainda mais agitado. Entendeu? Então, assim, tem que... Olha, eles têm controle restrito. Eu fico um pouco assim, porque os meninos sofrem com isso. Sofrem. Os adultos sofrem com isso. Então, as pessoas, elas precisam falar daquilo que elas têm conhecimento. Porque senão elas vão fazer o outro sofrer, né? E aí, assim, vocês pais vão sofrer mais, porque vocês fazem, porque vocês querem orientação, e aí depois vocês descobrem que aquilo não foi o melhor. Aí vocês vão sofrer o quê? Novamente com isso. Raquel, eu só queria que você resgatasse um pouco a dica, porque eu me perdi e eu também quero levar a dica para mim, apesar... você falou que se a Tati ouvir... Método ABA. Porque não existe método ABA. É ciência. A ABA é uma ciência robusta. Né? E até eu usei método agora, mas eu estava dizendo no contexto, da forma, né? Mas do as que pessoas a gente falam muito ele. isso Falam, mesmo, mas né? o profissional que você ouvir falar método... É porque não conhece. É porque não conhece. Ele desconhece dessa ciência. A análise do comportamento é uma ciência, a gente fala aí de 1920 e 30, os primeiros estudos de caso único, né? É da ciência. Então, assim, é uma ciência que tem uma validade. Funciona, né? Ela funciona. Quem quiser, eu abro a minha clínica, só marca para não... Né? Eu mostro dados, não só eu, vários colegas, né? Não estou falando aqui, mas vários colegas que trabalham de uma maneira correta. Então, funciona.
Assim, Funciona. porque os dados têm que ser coletados, é uma ciência que é mensurável. É mensurável. E aí eu até vou pedir para você falar sobre o VibMap, o nosso tempo está terminando, mas eu acho que são termos interessantes para quem está recebendo o diagnóstico agora. Então, o seu filho vai para a clínica, quando ele é avaliado, existem marcadores, existem questionários e depois esses dados vão ser comparados e aí se faz gráfico para saber. Meu filho Exatamente. melhorou no contato visual? Meu filho melhorou A socialização. no brincar funcional? Porque às Quando vezes... eu falo que Goiânia está bem servido de profissionais, é de maneira geral. Quando você vê uma mãe falando sobre isso, É a legal, gente né? fica... Fica orgulhosa. A gente fica assim, com felicidade. Porque aprendeu. Assim, ela falou certinho, né? A aba só é a aba e tem essa validade toda. Você resumiu a aba. Eu vou gravar essa fala depois. Gente, que Você maravilha! resumiu a aba. Então, é isso, né? Então, a gente precisa... A avaliação inicial, ela é determinante em um processo de intervenção. E uma boa avaliação. Às vezes, os pais falam... nossa, mas Raquel, vai demorar isso tudo. Eu falei, eu não sei quanto tempo, porque é isso, depende de cada um. Mas eu falo, olha, eu preciso entender o repertório. O repertório são os comportamentos, o que ele tem e o que ele não tem. Né? Porque é a partir daí que a gente vai traçar um plano terapêutico individualizado para ele. Eu não posso pegar o plano dessa criança ou desse adolescente, adulto, e colocar para ele, porque não vai funcionar. Né? Então, é importante. E aí, nós vamos ter N protocolos. Geralmente, a gente usa algum Questionários protocolo que é minuciosos, né, validado. para os pais também. Né? A gente passa para os pais. Então, assim, nós temos vários protocolos. Então, o VibMap, a ABLES, eu estou falando esses nomes assim, porque a gente está com um tempinho curto, mas a gente vai ter, assim, e cada um, ele está de acordo com uma criança ou um adolescente, adulto, que tem determinadas características. Então, mais uma vez, depende muito da experiência e da expertise do profissional também na escolha desse instrumento, né? Nós temos estudado muito agora instrumentos. Ele foi, inclusive, agora traduzido pelo pessoal lá de Curitiba, lá da clínica... vou esquecer o nome, da Amanda Bueno, que é o Essential for Living. Então, acho que é um outro grande marco para nós, porque foca nas habilidades essenciais para viver. Então, aquela crítica que todo mundo fazia muito, a aba é muito uma terapia, é de mesinha, sabe? Aquelas críticas infundadas, né? Porque estar na mesinha, muitas vezes, é necessário para que a gente ganhe algumas, né? Algumas habilidades, mas esse protocolo, ele foca quais são as habilidades essenciais para se viver, né? Para se viver em uma sociedade. Então, arrumar uma cama, se alimentar, tomar banho, se comunicar, que é uma habilidade essencial para todos nós aqui, né? Fazer compras, ir ao shopping. Então, a gente tem... Então, enfim, gente, a aba é maravilhosa, né? Habilidades, protocolo somente para habilidades sociais. Sim. Então, cada um vai ter o seu foco, porque o autismo é isso, né? O autismo é um arco-íris, que você falou lá no começo. É um arco-íris, né? Que tem um espectro muito amplo. Muito amplo. Então, a gente precisa entender e olhar, né, para cada um como sendo único e aí delinear o tratamento dele, para ele e para a sua família, de acordo com as necessidades da família. Sim. Perfeito. Eu até queria falar algumas coisas pra gente, né, antes da gente encerrar. Que os pais, né, que estão nesse lugar em que eu estive, assim, da dúvida. Às vezes a ignorância é uma bênção, mas isso é falso, assim, isso não é verdade. Porque estar na ignorância não resolve o problema. E é algo que a gente precisa, né, resolver. Precisa tratar, precisa acompanhar. Então, assim, tem dúvida, vai atrás de informação. E aí encontrou um profissional que continua te dando dúvida, à margem da dúvida, continua procurando um profissional. Não porque a gente quer um papel, não porque a gente quer dar só diagnóstico, quer falar, sabe, assim...
eu quero que meu filho tenha alguma coisa. Não é nesse sentido. É porque se precisa de uma intervenção, precisa de uma intervenção, precisa de ajuda. E ficar atentos, porque profissionais, assim, que olham... Tipo, eu tô achando tão legal te ouvir, porque você percebe quando a pessoa fala com intenção, com amor, quando é algo que ela quer te ajudar a resolver. Não é simplesmente o seu problema. Aí se torna o nosso problema pra gente de alguma forma, né? Isso é muito importante, isso é muito necessário. E isso é muito acolhedor. E, assim, não vai deixando passar. E esse lugar, né, da culpa, ele vai, às vezes, paralisar. Então, ainda que... Eu acho que nunca é tarde. Eu me lembrei de uma amiga que sentou lá em casa, assim que eu descobri, ela não é daqui. Coincidiu dela passar em casa, e aí a gente falando com ela... E ela falou assim, eu queria te lembrar uma coisa, quem forma o homem não é Deus, quem forma o cérebro, e ele não tem esse poder de fazer isso a qualquer momento. Ele não transforma a nossa vida mesmo adultos. Então, por que você acha que você está limitando Deus para interferir no desenvolvimento do seu filho só porque ele já tem 5 anos? Se Deus quiser transformá-lo assim, ó, da água para o vinho, ele pode fazer isso. Então, você precisa continuar exercendo a sua fé na vida do seu filho, na sua vida. E o cérebro está sendo desenvolvido ainda. Não parou, ele ainda está nesse processo. E aí, a gente também se coloca nesse lugar de comparação que eu te falei, né? Eu falei assim, nossa, mas eu assim, porque o Rafa, por mais que ele tenha... Né? Ele seja autista, ele é nível 1, ele precisa de suporte, mas quando eu me vejo perto de outras mães que vivem tantos desafios maiores, eu vou me escondendo, porque parece que eu não me sinto eu não devia nem estar gastando o tempo dessa pessoa me ouvindo, porque o meu problema não é tão grande. Então, eu fico ouvindo a Carla e falo assim, nossa, ela precisa de muito mais atenção do que eu, assim, é minha cabeça pensando, né? E na verdade, não é isso, assim... Todos nós precisamos Sim. desse cuidado. É uma jornada e a gente vai se ajudando, né? Alguns conseguem caminhar, às vezes, até de forma mais leve. E aí vai ajudando os amigos que estão chegando nessa caminhada agora, né? E aí eu fico vendo, assim, como que a Carla lida com isso, com a sua vida profissional, com a sua família, com o seu filho. E não é a mesma coisa cuidar de um filho típico e cuidar de um filho atípico. Por mais que as pessoas tentem trazer isso... Eu já ouvi tanta gente falando isso, mas não é a mesma coisa. Não tem jeito, gente. Não é a mesma coisa. Até desabafou isso A gente até desabafou. em comum, né, Tati? Não... São desafios totalmente diferentes. Sim. Por isso que existem estudos que mostram diferenças. Isso, e até pro pai, porque parece que você carrega um negócio... Que uma chave que vira, que você fala assim, nossa, não é só o peso, né? Não é essa palavra que eu queria usar, mas eu não consegui lembrar de outra, de ser pai ou mãe. Porque tem os desafios da maternidade e da paternidade. Mas o desafio da criança atípica, quando você descobre... Então, assim, você precisa de uma... Não dá para caminhar sozinho. Você precisa de profissional, você precisa de amigo, você precisa de família. Não dá para caminhar sozinho. Precisa da igreja. Você precisa da igreja. Precisa da igreja. E com certeza vai continuar tendo gente igual lá na igreja. Tem gente que fala pra mim, você precisa controlar seu filho, ele não pode ficar correndo aqui. Eu falo assim, meu Deus. Vamos levar informação. Mas em amor aí- essa pessoa, você vai continuar levando o Rafa. Porque é uma oportunidade. É Sim. oportunidade para Continuar levando. E eu estou falando isso, continue. Porque eu já tive vontade de não ir mais. Já falei assim, nossa, Mas não eu acho é a que eu não solução, vou. né? Não é a solução. Porque eu acho que quando a gente tem o diagnóstico, né, pelo menos assim, que eu imagino é que você, até conversei isso com a Tati, né, você tem oportunidade Isso. de dar uma melhor condição de vida, uma melhor qualidade de vida para essa criança. Porque você começa a entender e olhar para ela das necessidades que ela tem. E aí é a necessidade dela. Então, você vê como indivíduo, você vê como uma pessoa do que ela precisa. Não é pegar e tentar encaixar ela no padrão do mundo, porque isso não vai funcionar. Vai, funcionar. pelo contrário, foi vai o que aconteceu frustrar. na Vai frustrar escola. os pais, vai frustrar a criança, vai ficar todo mundo frustrado, né? E não vai resolver. E, na verdade, Ale, eu acho que assim, é uma oportunidade não só para a criança, mas em amor, uma oportunidade para a comunidade Para a sociedade como conviver todo. com o diferente. Sim. Então, por exemplo, para as crianças entenderem que desde pequeno cada ser é único. Então, você já começa a treinar empatia no seu filho. Se a pessoa não está acostumada com a inclusão, na igreja ela vai ver. Por que ela acha que ela tem o direito de ir lá louvar a Deus e a criança com autismo não tem?
vai dar os gritinhos, vai correr. Então, aí a gente entra também... A gente Eu entra concordo também... plenamente com o que a Carla falou, sabia? Porque, assim, eu costumo falar que isso está no ECA, né? Está no nosso estatuto. As crianças têm direitos iguais, né? E muitas vezes, você falou aí de inclusão, né? E muitas vezes... não sei, né? Eu tô falando aqui criança porque, né, a Tati, o filho dela tem 6 anos. Então, assim, para ser incluído, eu preciso de adaptar algumas situações. Então, que muitas vezes outras crianças não precisam. Então, para incluir algumas crianças, se eu não adaptar, eu não estou dando o mesmo direito. Né? Então, quando a gente para e pensa nisso, né? Eu uso óculos. Se eu tirar óculos, eu não vou enxergar da mesma maneira que vocês. Então, isso aqui é um tipo de adaptação para mim. Né? Então, adaptar é isso. Né? Às vezes, a gente pensa assim, nossa, adaptar, eu vou ter que... Não, e outra coisa, eu preciso aprender a lidar com o que, de repente, sai um pouco do padrão. E isso serve para as outras pessoas. Né? Então... Por que né, as pessoas, eu acho que estão um pouco intolerantes, né? Às vezes a gente escuta muito isso. Nossa, mas esse menino aqui, ele não fica quieto. Nossa, mas ele está te incomodando? Ele está assim, ele está no seu espaço. Às vezes o menino está lá longe. O que a pessoa tem a ver com isso? Né? Então, é isso. As pessoas precisam... Acho que o ser humano é isso, né? O ser humano aprende todo dia. E, bom, eu sou uma defensora mesmo, né, das crianças, porque das crianças. E das elas crianças, são maravilhosas, porque nem né? sempre você vai conseguir perceber se é uma criança. Por exemplo, o Rafa, quem olha assim, sem conhecê-lo, não fala o que ele é ou deixa de ser. E nem sempre eu tô com ele com uma identificação. Então, às vezes as pessoas só vão ver uma criança. O autismo, né? O autismo e as suas complexidades, né? Às vezes, eu falo, se tivesse cara... Seria até, às vezes, mais fácil. Mas não né? tem. Não tem. Mas não tem cara, né? Não tem cara, não tem cor, não tem cheiro. Às vezes fala, às vezes não fala. Exatamente. Não tem. Cada caso é único. Cada caso é único. Gente, eu queria agradecer muito a vocês duas por estarem aqui, por terem aceitado o convite. Eu tenho certeza que quem nos assistiu até agora aprendeu muito, foi muito... realmente edificado com tudo que foi falado, com o seu testemunho. Ainda bem que você percebeu, Tati, que é importante. Não importa se o seu filho tem nível 1 de suporte, 2 ou 3, né? E não importa também, assim... Às vezes a gente direciona muitos esforços só para os nossos filhos, mas que você saiba que você é tão importante quanto o Rafinha. A sua vida importa para Deus tanto quanto a do Rafinha. Então, se é necessário ir para uma psicóloga, vá. Nem que seja uma terapia online. A doutora Raquel já pode estar, já pode sair daqui com os contatos. Vamos. Mas que bom que você veio. Eu sei que tudo que você falou impactou. Impactou, você pode ter certeza disso. Obrigada. Que bom. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E agradecer também a doutora Raquel, ela sabe da minha admiração dela por ela, é uma pessoa que sempre estudou bastante, tem conhecimento, ela tem tato, tem humanidade, ela foi a primeira terapeuta do João Lucas, o João tinha 2 anos e 2 meses. Foi. Então, assim... Tem história. Tem história. Então, eu me sentia acolhida e ver essa preocupação dela com os pais, de passar informação mesmo, né? Isso é muito importante. Obrigada, Raquel. Gente, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Para mim é uma honra sempre. Eu gosto muito realmente do que eu faço. Acho que é por isso que a gente demonstra um pouquinho. E é isso. É o começo de uma linda jornada, né? Que você veja o seu Rafa. Né? O autismo é uma parte, né? Sim, é uma parte um dele. detalhe. É importante, sim. Mas é uma parte. E parabéns, gente. Parabéns pelo programa maravilhoso. Né? E mais uma vez, obrigada. Eu lembrei de você falando em um episódio que alguém te falou que, se eu visse o João na prateleira. Você lembra? Lembro! E eu penso muito nisso. Se eu visse meu Rafa na prateleira, eu levava. Então eu perguntava se não tinha mais um para levar junto. Isso. É isso. São as comparações que muitas vezes a gente faz e tem que fugir desse Com lugar. certeza. E ver o nosso filho como ele é. E sim. Ele é. E o nosso filho é o nosso filho com autismo. Se você tira o autismo do Rafa e tira o autismo do João Lucas, eles não existem. E aí? Não é mais. Exatamente. Muito sério. O texto foi baseado numa conversa com o pastor Paulo Júnior, Sim. que já teve aqui. É isso, né, Sim. Ale? Nossa, tem muito assunto, assim, vontade de ficar
né? A gente vai lembrando de tantas outras coisas, né? Mas que fica, né, o convite para os próximos episódios, né? A gente quer ter vocês aqui de novo. Obrigada. Foi muito bom. E para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, acompanhe, compartilhe com os amigos, porque esse é o propósito do nosso podcast, levar informação, levar conhecimento, né? Histórias de vida, ciência, para que as pessoas possam acompanhar e possam, de fato, entender, né, o que é o autismo e assim a gente poder acolher melhor, né, as famílias que estão próximas de nós. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.